Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo um problema sobre painéis fotovoltaicos, um problema então que saiu no exame de 2007 da primeira fase. O problema é o seguinte: numa instalação solar de aquecimento de água, a energia de radiação solar absorvida na superfície das placas do coletor é transferida sob forma de calor por meio de um fluido circulante para a água contida neste depósito, como então é representado na figura 1. A variação de temperatura da água no depósito resultará então do balanço entre a energia absorvida e as perdas térmicas que ocorram. Numa instalação, agora questão 1.1. Numa instalação solar de aquecimento de água para consumo doméstico, os coletores solares ocupam uma área total de 4 metros quadrados. Ou seja, eu gosto de ler e à medida que vou lendo vou fazendo o esquema, né? Aqui está feito, não preciso eu fazer, mas eu gosto de ir lendo e à medida que vou lendo vou retirando os dados. Não gosto de ler tudo, os textos às vezes são grandes, a gente ao ler tudo chega ao fim e já não sabe o que é que leu no princípio. Então vou lendo e vou retirando os dados, quer dizer, estou-me a dizer assim que a área destes coletores é exatamente igual a 4 metros quadrados. Certo. Em condições atmosféricas adequadas, a radiação solar absorvida por estes coletores é em média 800 watts por metro quadrado. E vocês começam aqui a ver, quer dizer, watt por metro quadrado, estamos a falar de intensidade, não é? Porque nós sabemos que a intensidade da radiação solar é igual à potência sobre a área. A potência vem em watts, a área vem em metros quadrados, watt por metro quadrado, estamos a falar da intensidade da radiação solar. Então quer dizer, esta radiação que está aqui a incidir nos coletores tem exatamente uma intensidade de 800 watts por, quer dizer, 800 watts vezes metro menos 2, ou por metro quadrado, como vocês quiserem. Esta é então a radiação solar. Reparem aqui nesta fórmula. Se a gente sabe que a intensidade é o quociente entre a potência e a área, então eu desta fórmula, quer dizer, eu poderei dizer que a potência, né, resolvendo aqui em ordem à potência, há de ser a intensidade vezes a área. Ou seja, como me dão a intensidade e dão uma área dos coletores, se eu precisar, consigo então extrair a potência. Ok? Consigo então extrair esta potência da radiação. Caso seja necessário, se me dão estes dois dados, né, eu fico já a saber que, caso seja necessário, posso então tirar a potência. Ou então avançar. Considera então um depósito devidamente isolado que contém 150 kg de água. Quer dizer, aqui no depósito temos então uma massa de água, igual a 150 kg. Certo. Verifica-se que ao fim de 12 horas, então vamos contabilizar aqui assim um intervalo de tempo, né? 12 horas, e já sabemos que isto a nível de trabalho, né, com o tempo será em segundos, então vamos converter estas horas já para segundos, basta que multipliquem então, reparem, 12 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então vou multiplicar por 60 e depois vou multiplicar por 60 outra vez e vou então obter o meu resultado em segundos, né? Isto convertendo então as 12 horas para segundo, basta converter horas para segundos, basta que multipliquem por 3.600, que é 60 vezes 60, verifica-se então que ao fim de 12 horas, durante as quais não se retirou a água, quer dizer, a água não saiu do depósito, não se retirou água para o consumo, a temperatura da água do depósito aumentou 30 graus. Quer dizer que aqui a variação de temperatura, né, foi um aumento, então esta variação é positiva, quer dizer, 30 graus centígrados. Tudo bem. A questão aqui pedem-me o rendimento. E o que é isto, o rendimento neste processo? Reparem, nós temos aqui o coletor que vai absorver radiação do Sol. Quer dizer, esta radiação sob forma de calor, né? E quer dizer, apenas uma fração desta energia coletada é que vai ter o propósito de fazer o aquecimento da água. Nem toda a energia que vai ser coletada vai ter esse propósito. Então, a gente vai falar aqui assim de um rendimento, né? Porque se toda esta energia que fosse coletada fosse aquecer a água toda, falávamos então de um rendimento de 100%.
Mas nestes exercícios o rendimento nunca é 100%. Há sempre perdas de energia, aquecimento de tubagens, vapores, há sempre perdas. Então quer dizer, desta energia que é coletada, apenas uma fração dessa energia é que vai ter o propósito de me aquecer a água. Daí então a questão cair aqui no rendimento. Agora, como é que nós podemos determinar o rendimento? Atendendo aos dados que dispomos, podemos determinar o rendimento deste processo de duas formas distintas. Quer dizer, eu posso pensar o rendimento como uma energia que vai ser utilizada, neste caso seria sob forma de calor, mas assim de uma forma geral, o rendimento é a energia útil a dividir então pela energia fornecida, vezes 100, quer dizer, o rendimento é uma razão que depois se multiplica por 100 para obtermos a percentagem, mas é a fração da energia que é utilizada dentro daquela que é coletada aqui pelo aparelho, pelo painel. Agora, esta não é a única fórmula. Então reparem aqui no seguinte, atendendo então ao facto que a potência é a energia a dividir então pelo intervalo de tempo. Então, se eu aqui nesta forma do rendimento dividir aqui o numerador pelo intervalo de tempo e dividir aqui também o denominador pelo intervalo de tempo, ou seja, se fizer a divisão pelo intervalo de tempo da energia útil e da energia fornecida, este cálculo do rendimento também poderá ser visto como o rendimento igual, visto que a energia sob intervalo de tempo é potência, então o rendimento também pode ser calculado como a potência útil sobre a potência fornecida vezes 100. E atendendo aos dados que eu tenho, porque eu tenho aqui a potência da radiação absorvida, ou melhor, posso calculá-la, e nestes dados aqui do aquecimento da água posso calcular a energia e como tenho o intervalo de tempo também vou poder calcular a potência fornecida, vou então recorrer a esta fórmula para calcular o rendimento deste processo. Vou começar assim pelo mais fácil, quer dizer, que me parece mais fácil, que é a potência fornecida. A potência fornecida vai ser a potência da radiação absorvida aqui pelo coletor, que basta que pensemos na forma da intensidade da radiação, que é igual então à potência sobre a área. Esta potência será então a minha potência fornecida, que é a potência da radiação solar. Então esta potência da radiação solar, ou seja, a potência fornecida, é exatamente igual à intensidade da radiação vezes a área. Eu apenas podia já fazer aqui a substituição pelos valores, ok? Porque tenho a intensidade, né, que é 800 watts, e tenho também a área, que são 4 metros quadrados. Mas eu nunca faço, ou raramente faço o cálculo aqui. E eu vou depois na forma do rendimento substituir a potência fornecida por esta forma e depois farei um único cálculo numérico. Isto porque se começa aqui a substituir valores, volta e meia ando aqui cheio de números e não sei o que é que eles significam. E desta forma sei sempre aquilo que estou a tratar. Então eu tenho aqui a potência fornecida definida como intensidade da radiação vezes a área. E vou deixar isto mesmo assim. Depois no rendimento introduzo aqui as fórmulas todas e depois apenas no passo final farei o cálculo numérico. Agora vou-me preocupar em determinar a minha potência útil. E esta potência útil vai ser aqui esta potência elétrica, que vai ter aqui o propósito de aquecer a água. Para determinar então esta potência útil, eu vou então abordar a forma de que a potência é exatamente o quociente entre a energia e o intervalo de tempo. E se estivermos a falar neste caso do aquecimento da água, quer dizer, esta energia vai ser dada assim pela fórmula do calor, né? Esta energia é sob a forma de calor, cujo calor pode ser calculado através do produto entre a massa, né, a massa da substância, neste caso da água, vezes a capacidade térmica, vezes então a variação de temperatura. Quer dizer, esta energia sob a forma de calor, vou poder então determiná-la através desta forma para calcularmos o calor.
Tenho, deixem-me só ver o que é que eu tenho a massa, certo? Tenho aqui o valor da capacidade térmica, que terei que ter assim um cuidado a nível de cálculo, porque para os meus cálculos eu quero trabalhar isto em joule, e se tenho kJ, vou ter que tirar este quilo daqui, o que facilmente se faz multiplicando por 10 ao cubo, né? E vou ficar então com 4.185 joule, quilograma, menos 1, grau Celsius, menos 1. Tem que tirar este quilo daqui, senão a coisa dá asneira. Estamos a trabalhar aqui com esta energia em joule por segundo, a potência, estamos a trabalhar a energia que é joule, o tempo que é segundos, e joule por segundo é equivalente a ter watts, né? Tenho que ter cuidado com estas coisas. Se tenho kJ, vou já reduzir para joule, basta multiplicar por 10 ao cubo, ou seja, tem a massa, que são 150 kg, tem a capacidade térmica, tem a variação de temperatura da água, foram 30 graus, é medido aqui, foi um aumento de 30 graus, quer dizer que a variação de temperatura é 30 graus, e tenho o intervalo de tempo, que são as minhas 12 horas. Então tudo bem, quer dizer, tenho aqui a minha potência útil. Então está tudo, vou já trabalhar aqui a fórmula do rendimento. O rendimento, vou então usar esta fórmula que faz aqui o quociente entre as potências, já fiz aqui a dedução, energia sobre intervalo de tempo é exatamente igual à potência, e como divido ambos pela mesma quantidade, quer dizer, o rendimento pode ser pensado também desta forma. O que quer dizer então que o meu rendimento será a minha potência útil, que não é nada mais do que energia sobre intervalo de tempo. Bem, no rendimento ficaremos então com a seguinte forma: potência útil, e vou aplicar aqui esta forma da energia sob forma de calor, ou seja, massa vezes capacidade térmica vezes variação de temperatura, a dividir então pelo meu intervalo de tempo. Isto é então a potência útil, ok? A dividir então pela potência fornecida, que vai ser a intensidade da radiação solar, vezes então a área. Podia até assim aqui fazer a regra do pneu ou do telefone, como vocês quiserem. Eu estou apenas a deduzir isto com as formas. Isto é a minha potência útil, claro que não posso esquecer aqui vezes 100, e isto aqui é a minha potência fornecida. Eu vou só aplicar a regra do pneu. Vocês não tinham a necessidade disto, ok? Podiam introduzir os números e fazer logo os cálculos. E eu é que gosto de andar aqui com as fórmulas de um lado para o outro, a fazer as deduções, sempre com as letras, e fazer o único cálculo final. Aplicando então assim aqui a regra do pneu, quer dizer, 1 vezes isto, ficamos então com a massa vezes a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, e a dividir então pela intensidade vezes a área vezes o intervalo de tempo, vezes 100. Isto dar-me-á então o valor do rendimento neste processo. Agora, é mesmo fazermos o cálculo numérico. Massa d'água, 150 kg. Atenção às unidades, extremamente importante. Quer dizer, massa em quilogramas. Temperatura aqui é indiferente porque estamos a falar de uma variação, quer dizer, pode ser em Kelvin ou grau centígrado, aqui é indiferente. É por causa da variação, né? Se a variação é 10 graus, essa variação será 10 graus centígrados ou 10 graus Kelvin. É uma variação, daí Kelvin ou então grau, não há problema. Intervalo de tempo tem de ser em segundos, área tem de ser em metros quadrados e intensidade tem de ser em watts por metro menos 2. A capacidade térmica máxima vai ter então que levar assim aqui com estas unidades do calor. Joule, quilograma, menos 1 e grau Celsius, menos 1. Tudo bem. Estou aqui a tratar em graus, joule e quilograma, certo? Agora, é uma questão de posicionar os valores numéricos para fazer o cálculo. A capacidade térmica. O tal cuidado que temos de ter, né? Aqui está 4,185 kJ, mas eu não quero quilo, eu só quero joule, ok? Só quero joule. Cuidado, então isto vou multiplicar por 1000, dá 4.185, então vezes 4.185, vezes então a variação de temperatura, que foram 30 graus, vezes a intensidade da radiação, que está ali, são 800 watts por metro quadrado, então vezes aqui 800, vezes então a área dos coletores, que são
que é 4 metros quadrados, vezes então o intervalo de tempo que definimos ali, 12 horas, vai ser 12, tem de ser em segundos, né? Vezes 12, e são horas, passar para segundos, vezes 3.600, e agora então isto tudo a multiplicar por 100, penso que não me enganei, e fazendo então aqui os cálculos, vamos ter que o rendimento deste processo são exatamente, arredondadamente, 14%. Fica então aqui a minha sugestão para a resolução deste problema sobre painéis fotovoltaicos que saiu no exame. Bem, isto é preciso tomar atenção, fazer um esquema, isto é sempre a chave do problema, né? Vocês fazerem um esquema, se estiver já feito, melhor ainda, né? E vocês coloquem, à medida que não leiam tudo e depois comecem a pensar o que é que vão fazer. Vocês chegam ao fim e já não sabem o que é que leram no princípio, é perfeitamente normal. Então eu costumo sempre fazer isso, quer dizer, vou lendo, à medida que vou lendo, vou interpretando e vou construindo o esquema. Depois, quando acabo de ler o texto, quer dizer, é sempre mais fácil perceber o que é que quero, o que é que tenho, o que é que vamos fazer, ok? Esta parte aqui de andarmos sempre aqui com as formas para trás, isto é um bocado o meu estilo. Vocês não têm de o fazer assim, podem fazer os cálculos numéricos, podemos calcular logo a potência fornecida como um produto de intensidade diária, visto que têm os parâmetros e, quer dizer, não andarem assim aqui com estas letras assim à volta. Eu é que gosto muito pouco de fazer cálculos e então ando sempre com as letras. Quer dizer, a vantagem que vocês têm nisto, em mexerem sempre com as letras, é que podem ter questões de fazer deduções de formas e se estão habituados a andarem assim aqui, a mexer nas formas apenas com as letras, quer dizer, não vão ter dificuldade depois nesse tipo de problemas. E também pelo facto de, quer dizer, se a gente começar aqui a substituir isto os números, eu depois perco um pouco a ideia do que é que estou a tratar, não é? Porque se eu vir aqui, potência fornecida, se eu vir aqui intensidade vezes a área, é uma coisa. Se vir 100, 200, 300, 50, quer dizer, esse 50 a mim não me diz nada. Agora, o produto entre intensidade e a área já me diz, ok? Fica então assim aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.